Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos refletir uma passagem do livro do profeta Isaías, do capítulo 43, versículo 16, que começa dizendo assim: Assim diz o Senhor, aquele que abre um caminho pelo mar, uma vereda por meio das águas impetuosas. E logo a nossa imaginação vai direto ao momento da passagem do Mar Vermelho, afinal, águas impetuosas, é assim que é descrito no texto. E o profeta vai apresentar aquele que fala como sendo aquele que realizou grandes obras. Então a gente já imagina que o profeta aqui vai fazer a gente recordar, tomar a nossa memória para a gente poder reconhecer a grandeza daquele que vai falar. Óbvio, se o profeta vai anunciar uma palavra importante, ele vai apresentar esta pessoa importante, na verdade, este grande Deus que realizou obras maravilhosas no meio do povo. É uma forma de recordar a memória e fazer com que esta palavra ganhe ainda mais força, importância. Afinal, quem vai falar já mostrou que tem poder e força. E ele continua, que conduziu para a luta carros e cavalos, né, o exército do faraó, que foi atrás do povo do Egito, o povo de Israel que fugia do Egito, um exército de homens de valor, todos unidos. A gente pode imaginar os seus soldados, todos numa só força, né? Todos eles em um só exército, indo atrás do povo de Israel. Mas aí, de repente, sabemos da história, eles prostrados para não tornar a levantar-se. É aquela visão que o povo de Israel tem quando volta, quando atravessa o mar pela manhã, vê os corpos dos soldados mortos na beira da praia, e aí canta a vitória, porque afinal Deus libertou o povo daquele que o perseguia. Extinguiram-se, foram apagados como mecha. E aí o profeta termina a sua evocação da memória para recordar a grandeza deste Deus. Mas, para nossa surpresa, olha o que diz o profeta quando ele começa a anunciar as palavras que o Senhor diz para ele pronunciar. E ele diz: Não fiqueis a lembrar coisas passadas, não vos preocupeis com acontecimentos antigos. Como se o próprio profeta estivesse sendo repreendido pela palavra que ele vai anunciar, já que ele fez memória das coisas antigas. E é curioso que isso pode inicialmente nos dar uma sensação de contradição, mas é justamente a retórica do profeta. Porque se a nossa memória nos recorda quem é aquele que realizou grandes coisas e que hoje faz uma promessa de salvação, podemos ainda mais pensar que a promessa que ele há de fazer é ainda maior, porque se ele um dia já fez, mais ainda é o que ele há de fazer. Por isso o profeta vai dizer: não fiqueis apegados às coisas do passado, para que não vejam, para que não deixem de ver aquilo que está para acontecer, qual é a novidade que está para vir. Porque se ficamos apegados aos feitos do passado, não percebemos o que está acontecendo no presente. É o que o profeta disse um pouco antes: esse é um povo surdo e cego, que não vê as coisas que estão acontecendo. E a profecia continua: eis que farei uma coisa nova, ela já vem despontando, não a percebeis? Com efeito, estabelecerei um caminho no deserto e rios em lugares ermos. Olha que curioso, porque afinal o profeta havia anunciado antes um movimento contrário. Deus havia aberto um canal seco no meio do mar. Aqui agora ele vai, num lugar seco, abrir um rio que passa. Então, olha o jogo de palavras e de ideias que faz com que a nossa memória, a nossa imaginação sejam cooptados para compreender a mensagem do profeta. E ele vai dizer: os animais selvagens me honrarão, sim, os chacais e os avestruzes, porque fiz jorrar água no deserto e rios nos lugares ermos. E a gente pode duvidar se esses chacais e os animais selvagens que estão pelo deserto não poderia ser também um modo pejorativo de referir-se aos povos vizinhos a Israel, que estariam vendo a sua volta do exílio como uma volta que testemunha a vitória de um Deus que, se antes os libertou do Egito, agora não só os faz retornar, mas abre um caminho no deserto. E afinal, para caminhar pelo deserto precisa ter água, né? Então ele abre um caminho de vida pelo deserto. No lugar de animais selvagens, há a vida que passa. E continua: a fim de dar de beber a meu povo o meu eleito. E aqui um aspecto que já vai nos recordar de novo aquilo que aconteceu no Egito. Porque afinal, no Egito aconteceu a renovação da aliança. Nesse momento, a aliança é renovada com o gesto de Deus. É o meu eleito, portanto, é o meu povo. E ele vai continuar dizendo: o povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Veja como todas as imagens que aparecem aqui fazem uma evocação do Egito, a primeira saída do Êxodo, para recordar que agora a libertação da Babilônia é como um novo Êxodo.
e que aquela contradição aparente, não recordeis do passado, porque afinal, e ao mesmo tempo o profeta recorda, é um jogo que faz com que a nossa imaginação, a nossa memória, perceba que na contradição aparece a grande realidade que está por detrás, que é o Deus que fez aquilo que na nossa memória ainda é presente, porque o profeta evoca, mas agora a gente precisa olhar para frente, porque o futuro é ainda maior do que o passado. Essa é a grande lição que o profeta nos oferece. Quando nos damos conta daquilo que o Senhor já fez, não é para enclaustrar no passado e designar aquilo que ele é capaz de fazer e, portanto, perder a esperança em relação ao futuro. Então vamos olhar para frente, olhe para os sinais de salvação que já estão presentes. Se Deus foi grande em nos salvar no passado, muito maior ele será, nos dando agora um rio pelo meio do deserto. A vida que vai brotar do deserto é muito maior do que a vida que ele resgatou através do mar, quando nos libertou do Egito. Interessante ver o quanto essa reflexão sobre o passado e o futuro presente na profecia nos leva a pensar na própria vida, na vida da igreja, na vida do mundo, porque afinal, quando nós anunciamos Cristo como a grande novidade do Evangelho, a novidade que o mundo acolhe como boa nova, a gente não está pautado apenas por uma sensação de absoluto ineditismo. Afinal, aquilo que Jesus faz é renovar uma aliança que já habitava no coração dos homens. Mas é preciso, portanto, perceber que a nova aliança ela supera em muito aquilo que a antiga aliança quis realizar. Não é? Se houve uma libertação da antiga aliança, a nova aliança é aquela que traz vida, aquela que faz brotar a vida no deserto. Já não veio os sinais? Vocês já não percebem que há sinais entre nós? Esse é o desejo do texto de hoje, que cai bem para a liturgia de uma quaresma que se prepara para anunciar na Páscoa essa vida nova que nos alcança em Jesus Cristo. Por isso que essa profecia é tão cara a todos nós cristãos, porque vemos nela, assim, algo que nos recorda não apenas a libertação do Egito, não apenas o retorno do exílio, mas um retorno muito mais profundo à vida, que é aquele retorno que Jesus faz da morte para a vida e que cada um de nós, na esperança da fé, cremos que um dia também realizaremos. Portanto, eis que já faço coisas novas, não percebeis? É o grande convite que o profeta nos faz neste tempo de preparação, o tempo quaresmal, tempo de preparação para a vida da Páscoa que chega.